Certeira como ela só, a nossa convidada de hoje já subiu no ringue para falar de um país de governos misturados, camuflados, paralelos. E para dizer que o Brasil é um país de contradições e levar o som do morro para o asfalto. No Persona de hoje, a garota swing sangue bom, Fernanda Abreu. Fernanda, é um prazer recebê-la no Persona. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tílio. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, você foi uma dessas crianças que receberam muitos estímulos para a arte, né? Por conta de uma família já cheia de dons artísticos. Você já vem de uma família muito musical. Conta pra gente como é que era essa menina Fernanda da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os meus pais, eles não tinham a ver exatamente com nenhum setor artístico, nenhum gênero. Meu pai era arquiteto, minha mãe era biblioteconomista, mas eles amavam música. E na minha casa tinha sempre um dia a dia de terminar o jantar, cada um escolher uma música para botar depois do jantar. O repertório, eu e meu irmão fomos criados com um repertório muito amplo, MPB, jazz. A gente viu toda essa história da MPB, os festivais, eles acompanhavam, eles iam aos festivais. Aí vimos a Tropicália, os mineiros, o samba, eles amavam o samba. Tinha um grupo de samba amador chamado Patota. Meu pai tocava cuíca e minha mãe cantava e tocava ganzá. Então, sempre teve um lado da cultura e da arte na minha casa muito presente. Agora, para você, como criança ou como adolescente, dentro desse ambiente musical, quais eram as tuas preferências? Quem eram os caras, os artistas que faziam tua cabeça? Eu tinha assim... Eu adorava música para dançar. Quando eu tinha 9 anos, entrei para o balé, que foi minha paixão, minha primeira paixão na dança. Ela apareceu assim, quando eu conheci o balé clássico. Mas eu gostava mesmo de ouvir James Brown, Michael Jackson. Eu adorava, eu me lembro de eu imitando em frente ao espelho a BR-3, a coreografia do Tony Tornado. Eu tenho uma veia, assim, de dança muito forte. A música entrou muito por essa veia na minha vida. Então, eu adorava Tim Maia, Jorge Ben, Cassiano, Hildon. Eu sempre gostei de música negra, sabe? E de samba também. Então, minha primeira mesada, eu com 10 anos, fui na loja e comprei um compacto, que era uma música dos Mutantes chamado Top Top. Eu vou sabotar, vou casar com ele. E tinha uma linha de baixo super. E aquilo me fazia dançar depois, muitos anos depois, conhecendo o Liminha, que foi meu produtor na Blitz, depois meu produtor de vários discos meus solo. Ele falou, aquele baixo fui eu que compus, aquela música eu sou compositor também. Então, a minha preferência sempre foi a música black, a música negra, sempre foi o que me moveu. E você teve uma influência musical também muito forte na escola, não foi? Com a professora Raquel? Para a gente ver como é importante, né, a educação musical na escola. A gente tinha uma professora, a gente estudou em escola pública, eu e meu irmão, a vida toda, e tinha uma professora muito incrível, que era a dona Raquel. Além dela estimular a gente, né, em relação à música, em relação à percepção musical, porque nem todas as crianças têm o mesmo interesse pela música, mas o jeito com que ela dava aula, o jeito com que ela trazia a música para a vida das pessoas, né, trazia o ritmo, a percepção musical, trabalhava o ouvido, trabalhava o corpo. E ela começou a fazer uma coisa legal, que era incentivar, para quem gostava de música, a gente criou um coral e também a incentivar a composição. E ela fez um festival de música na escola com as composições dos alunos. Depois gravamos um LP, meu avô fez a capa do LP. Olha que legal. Então era tudo muito afetivo, sabe? Era muito orgânico e muito
muito bacana mesmo. A gente teve sorte de ter na escola uma professora como ela. A importância que tem um professor, às vezes, na vida da pessoa, né? Ah, é total, total. Nessa fase de formação, né? Quando as pessoas falam alguma coisa sobre né, não ir para a escola ou né, aprender em casa, não, o professor é muito importante, ele abre muito a cabeça, ele é um cara que está sempre estimulando a sua curiosidade, porque eu acho que o conhecimento vem da nossa curiosidade, né? E também a sociabilização, né, com as crianças, você está junto com outros amigos, né? Eu acho muito importante, muito importante. E você vê, né, o crescimento de cada um. Aquele menino que era o menino, que era o feinho da escola, daqui a pouco ele vira o gato. Então, assim, a gente percebe que a vida, ela é mutante, né? Ela é transformadora e que a gente pode mudar de ideia, de percepção em relação às outras pessoas. Né? Aí você começa a fazer balé, que foi uma página importante na sua vida, né? Mas além do gosto pela dança, tinha um outro motivo também que te levou para o balé, não tinha? Eu tinha um joelho meio para dentro e minha mãe, durante muito tempo, tentou com vários ortopedistas, botava aquela botinha para tentar com palmilha, depois tentava não sei o quê. A gente tentou várias modalidades para ver se resolvia. Até que um ortopedista falou, não, bota ela no balé, porque o balé já começa a abrir um pouco desde a bacia, que vai refletir no joelho, que vai refletir no pé, na andada. E aí eu comecei o balé assim, e comecei num lugar que era até também, né, de uma galera que nem tinha muita grana, que chamava Parquinho, mas quem dava aula era a Tatiana Lescova, que é a grande mestra, que vai fazer 100 anos esse ano, no dia 6 de dezembro. Foi minha mestra da vida toda. E aí eu me apaixonei pelo balé e também revelei um certo talento para a dança e foi demais, porque o balé foi muito importante na minha vida. Não só da minha relação com a arte, mas foi a primeira vez que eu comecei a aprender música, né? Que eu tive contato com colcheia, semicolcheia, para entender o que era música no balé, o que é um allegro, o que é um adágio, né? A gente aprendia música depois da aula de balé com o pianista, mas principalmente eu acho que alguns valores como disciplina, determinação, humildade diante da sua trajetória, né? O balé, ele te ensina o seguinte, você nunca está pronto. Você hoje faz meia pirueta, amanhã você vai fazer uma, depois da manhã 1h30, depois da manhã 2. Você sempre tem que alcançar, né? Tá ali para alcançar, né, novos objetivos. E isso é muito dinâmico, isso é muito, muito importante na vida de um artista, de você nunca parar, de você nunca achar que você já está legal, que você já chegou num lugar bacana. Não, você sempre pode, né, avançar, você sempre pode se desafiar, né, e sair um pouco da zona de conforto. E isso é uma coisa que o balé me trouxe muito forte. Ao mesmo tempo, Fernanda, algumas exigências aí do balé te incomodaram em algum momento? Não, é porque é duro, né? É duro. O negócio ali é pesado, né? Isso aí a gente já vê filmes também, né? Ali, assim, a rigidez é muito grande. Então, eu já vi muitas meninas chorando na aula de balé, desistindo, jogando a toalha. E eu sempre fui mais firme, assim, sabe, dos meus propósitos, de segurar a onda. Já cheguei muitas vezes chateada em casa, achando que eu ia desistir e que eu não servia para aquilo e que eu nunca ia chegar onde eu queria chegar. Mas eu sempre também, né, nunca fui tão dura assim comigo. Apesar de ser virginiana e bem exigente comigo mesma, eu tenho um lado também que é, sabe, o meu lado mais relaxado também, né? Que a gente também não pode ficar morrendo por causa de uma coisa, né? De qualquer situação. Mas é muito duro, assim, é muito rígido, muito rígido. Bom, você sempre foi uma inquieta, né? Você estudou violão, canto, participou de festivais de música infantil com seu irmão e fez parte de um grupo de dança contemporânea. E a gente tem um depoimento para mostrar para você, justamente de alguém desse grupo de dança contemporânea. Ai, meu Deus, que maravilha! Saudações, Fernanda Coringa, que abraças com a felicidade, que abraça todas as tristezas, cantando e dançando.
Saudações, abraços e beijos. Seguimos, sim. Essa mulher é espetacular, porque ela, para mim, fez uma diferença espetacular na minha vida, porque a gente vem, eu vim, né, estudando a escola do balé clássico durante muitos anos, e quando eu conheci a Graciela e o Grupo Coringa, foi uma revolução na minha vida, que eu comecei a fazer outro tipo de dança, dança contemporânea, contato, improvisação, abriu uma janela gigante assim na minha frente, foi uma coisa assim revolucionária. Essa mulher é um negócio, assim, uma bruxa no bom sentido, né? É um furacão, né? Você chegou a começar um curso de arquitetura, acho que por influência até do seu pai, né? Mas a arquitetura não era bem o que você pensava que fosse. É verdade. Porque lá em casa, naquela época, gente, ainda tinha essa coisa de... Como meus pais também não viviam no mundo das artes, tinha essa coisa, minha filha dança, canta, meu filho também, mas, né, todo mundo tem que fazer uma faculdade. Aí ele falou, Fernanda, você desenha bem, por que você não faz arquitetura? Eu falei, tá bom. Aí fiz vestibular de arquitetura, passei para o fundão, né, FRJ, e aí comecei as aulas de desenho, que eram incríveis, que a gente ia para o MAN, né, fazia... E aí, quando eu peguei, né, o currículo que eu tinha que estudar, né, especialmente os 2 primeiros anos básicos, que eu vi que tinha cálculo 1, 2, 3, e comecei a ver tudo que tinha de matemática, elétrica, acústica. Eu falei, pai... Não era esse curso que era para mim, pelo menos um Belas Artes, né, uma outra coisa. E aí eu fiz vestibular para Sociologia, que eu sempre curti política, né, sempre gostei de movimento estudantil e tal. E aí fui estudar Sociologia na PUC, e estudei 2 anos e meio, mas depois veio a Blitz, aquele furacão, e eu acabei saindo. Mas foi lá no curso de arquitetura que você conheceu um outro adolescente com quem você viria a formar sua primeira banda musical. Dá uma olhada que ele te mandou uma mensagem. Fernanda Abreu é uma mulher admirável em vários aspectos. Já era quando eu a conheci, fazendo aula de balé na dona Tânia Lescova, lá em Copacabana. E a Fernanda era avançada, não era minha colega de turma, ela era mais adiantada que eu, dançava muito. E nos bastidores, né, no vestiário, eu a ouvia cantando. E aí a gente estava montando uma banda, que era Nota Vermelha, e eu perguntei se ela não queria fazer uns vocais. Aí ela sugeriu chamar uma amiga, que era do coral, que o irmão dela, Felipe Abreu, que é meu professor a vida inteira e meu grande amigo também, fazia parte. E com isso, as duas foram fazer parte da Nota Vermelha, uma banda muito alternativa, que tocava nos barezinhos, num barzinho lá de Botafogo. Então eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui um dos primeiros fãs da Fernanda. Quem sabe o primeiro grande fã da Fernanda? A primeira vez que eu vi o Léo foi na aula da dona Tânia, da Tatiana Lescova. E ele era incrível, porque ele tinha um super andeor, ele dança muito bem, né? E aí a gente conversando, mas ao mesmo tempo, aquela coisa do balé clássico, mais fim de semana na praia, no Posto 9, todo mundo se encontrava, Léo, Ney Mato Grosso, Cazuza, tinha uma galera na praia ali, Ipanema, era uma social que a gente fazia. E o Léo ficou tão meu amigo que meu primeiro casamento, que foi com o Luiz Stein, ele casou com a Cris Amadeu, que é minha melhor amiga e que também é bailarina, atriz, e nós moramos juntos no mesmo apartamento, a gente dividiu um apartamento, o Léo e a Cris e eu e o Luiz. E a gente ficou muito amigo, eu amo o Léo, assim, essa banda foi demais, foi num desses shows da Nota Vermelha que o Evandro e a Márcia, o Barreto foram ver e me chamaram para entrar na Blitz. E esse nome faz jus ao significado, né? Não, com certeza. Porque o Léo sempre foi muito divertido, né? Todas as músicas dele, as letras dele são todas divertidas e tinha essa onda já desde aquela época dos Miquinhos Amestrados, né? De escola, não sei o quê. Então, Nota Vermelha era bem nessa praia. Fernanda, diz a lenda que uma vizinha sua te convidou para ir cantar numa banda que não ia lá muito bem das pernas, tal. Parece que ia ser a última apresentação da banda, tal. Mas você foi. Conta pra gente como é que foi esse episódio. Então, a vida é demais isso. Eu sempre morei ali no Jardim Botânico, no Horto, e a Márcia, que era minha dupla na Blitz, na formação original da Blitz, Bulcão. a Márcia Bulcão, ela era minha vizinha
A gente se encontrava sempre no ponto de ônibus, ela ia para a escola dela, eu ia para a minha, e ela chegou a namorar meu irmão, e a gente ficava ali, né, nas redondezas, conversando e tal. E um dia, ela falou, Fernanda, eu estou namorando um guitarrista de uma banda, você tem que... Eu vou levar eles no show do Nota Vermelha, porque eles têm que conhecer você, porque a banda só tinha homem, e o Evandro já estava meio cheio daquela formação só de homem, ele quer botar 2 meninas, e eu quero muito que você faça comigo e tal. E aí o Evandro foi com o Ricardo ver esse show da Nota Vermelha, e aí fizemos o primeiro ensaio. Ai, Fernanda, que bom! O ensaio era na casa da mãe da Márcia, ali no Horto. E aí fomos no primeiro ensaio, cheguei lá, conheci o Evandro, conheci o Barreto, conheci todo mundo. E o Evandro falou, então, a gente está fazendo um ensaio para fazer o nosso último show. Eu falei, gente, vocês estão me chamando para fazer o último show? Não, Fernanda, é porque é o seguinte, a gente já está 1 ano assim, eu realmente, cara, eu preciso, ou vai ou racha, eu vou dar tudo nessa história, vou fazer uma cenografia, a gente vai montar um circo no Arpoador. O Asdrubal trouxe o trombone, vai montar um circo no Arpoador e a gente vai fazer esse show lá e a gente vai ser, vai ou racha. E aí foi esse tal fatídico primeiro, último show da Blitz e que rendeu o contrato com a gravadora, porque o Evandro chamou todo mundo que ele podia para ver e foi genial. Pois é. Aí um parceirão seu, nessa banda que quase que termina, mas não terminou quando você entrou, mandou uma mensagem também para você. Opa! Olá, Fernandinha. Fernandinha foi amor à primeira vista, desde a primeira vez que ela apareceu no ensaio, eu senti que era ela e a gente sempre teve uma cumplicidade muito legal nos momentos bons e nos momentos ruins também de discussão, porque uma banda é um casamento a 7, né? Então, e a gente tinha essa cumplicidade, a Fernanda veio com tudo, essa disponibilidade corporal também, né? A gente tinha isso no palco, de fazer coisas juntos, assim, que era muito legal. Ainda trouxe o Luiz Stein e o Gringo, que fizeram as primeiras capas da banda. Então, só tenho a agradecer e um grande beijo para ela. Tudo de bom. Beijo. Amo, Evandro, te amo. O Evandro é genial, gente. O Evandro é um dos caras mais talentosos que eu conheço. Porque, assim, além de bom ator, bom cantor, bom compositor, bom escritor, ele desenha muito bem. E ele é um cara muito criativo. Eu aprendi muito com ele. Em todas as entrevistas de rádio, TV, viagens, shows, montagem de espetáculo. Aprendi muito com o Evandro e com a Patrícia Travassos, que era a diretora, né, do espetáculo. O Evandro tinha sempre alguma ideia criativa, sabe, para a entrevista. E sempre muito generoso, né, porque colocou eu e a Márcia, que éramos backing vocals, na linha de frente, o que deu muita visibilidade, né, para mim e para a Márcia, o que facilitou muito a minha carreira solo depois. Uma mente inquieta dele. Bom, e você citou o Circo Voador, que é esse catalisador aí, né, de todo o movimento que viria a se espalhar pelo Brasil. A gente preparou uma matéria, dá uma olhada. No início dos anos 80, o Rio de Janeiro fervia. Dezenas de grupos formados por jovens artistas do teatro, música, dança e cinema pipocavam por toda parte. A onda criativa chegava com força e potencial para revolucionar não apenas as artes, mas também o comportamento de garotos e garotas por todo o Brasil. Nesse cenário, surgia o Circo Voador, idealizado por integrantes do grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone. Com capacidade para 2.200 pessoas, o circo foi montado inicialmente na Praia do Arpoador, em Ipanema, onde se transformaria num dos mais badalados pontos de encontro dos amantes das artes. Pouco tempo depois, a estrutura mudou-se para o terreno em frente aos arcos do bairro da Lapa. E hoje, com um visual mais futurista, ele continua recebendo seu público fiel. E foi no clima de excitação criativa desse circo voador
que a jovem Fernanda Abreu se criou para ganhar também as suas asas e pouco depois conquistar o mundo. Que momento foi gente, esse, né? Foi um negócio realmente incrível, porque o Asdrubal montou, né, a lona e cada dupla tinha uma turma e criaram uma turma de teatro. Então, a Regina com o Luiz Fernando tinha o Paraquedas do Coração, o Evandro com a Patrícia, o Banduendes por Acasos Estrelados, o Hamilton Vaz Pereira, o Vivo, Muito Vivo, Bem Disposto, e todo mundo entrou. Então, você tinha Cazuza, Frejá, Bebel Gilberto, Léo Jaime, Blitz, Kátia B. É tanta gente, Fausto Fawcett, Laufer. Aí você tinha o Manhas e Manias, que era a Débora Beltrão com o Chico Dias e a Debbie Bloch. Você tinha o Coringa, grupo de dança com a Graciela, Débora Coker e todo mundo que saiu do Coringa. Você tinha Nuvem Cigana com Bernardo Vilhena, Chacal, toda uma galera de poesia. Tinha também galera que saiu depois para fazer direção, como Márcio Trigo, Zé Lavigne. Era muita gente, né, jovem, talentosa naquele momento, criando, né, novidades em todos os setores artísticos. E trocando, né? E trocando, e se encontrando diariamente ali no circo e promovendo, né, eventos de noite com uma liberdade, porque também a gente estava num momento ali, né, saindo da ditadura, em que a liberdade, e como a matéria falou, não só a questão, né, das artes em si, mas do comportamento, da linguagem, do discurso, das gírias, do jeito, né, de se colocar no mundo. Então, eu acho que foi muito, muito simbólico, sabe, o Circo Voador, que surgiu ali no Arpoador e depois foi para Lapa e está aí até hoje, né, um lugar que recebe ainda os novos talentos, né, só tem show legal, né, você vai ver hoje, por exemplo, Baiana System, Baco Exu do Blues, né, Céu, né, toda a galera nova, assim, jovem, que está começando a fazer música, que já fazem música há um tempo, né, está ali tocando no circo, com uma plateia ali fiel, né, é um lugar muito especial mesmo. Bom, aí vem o Você Não Soube Me Amar, que pegou a própria Blitz e o público de surpresa, né? Foi. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Voltamos já já com o Persona. De volta com Persona, hoje conversando com Fernanda Abreu. Fernanda, aquele sucesso de Você Não Soube Me Amar, aí muito agito, muita badalação, muitas apresentações, mas dinheiro que é bom nada, né? Gente, outra época, né? Outra época. Eu me lembro que eu estava na Bahia com a Cris Amadeu, que eu estava te falando, né, que foi casada com o Léo Jaime, apresentando um duo no Festival de Dança Contemporânea lá do Castro Alves. Quando o Evandro me liga e falou, está tocando no rádio, Você Não Soube Me Amar. Ai, ai, ai. Gente, mas foi assim, foi uma coisa impressionante, Você Não Soube Me Amar, porque a rádio tocava uma música que era uma MPB, ali, vinda dos anos 70, né, uma outra pegada, quando de repente, sabe essas noites que você sai caminhando, sozinho, de madrugada? Aquilo foi um estouro. E aí, a gente, que estava famoso no bairro, né, de repente ficou famoso no Brasil inteiro, fazendo show em estádio de futebol. Assim, é rapidinho. Foi um negócio impressionante, no Chacrinha todos os fins de semana, aparecendo em todas as mídias, fazendo show à beça, mas ainda com uma estrutura de show business muito precária. O Evandro vinha de teatro, a Patrícia Travassos, que era diretora do show, se juntou com o Gringo e o Luiz Stein, que naquela época era uma dupla chamada Bela Arte, e eles criavam a cenografia, os objetos de cena, porque eu e a Márcia tínhamos sempre objetos de cena, dependendo de cada música. E era naquela vibe de teatro, né? A Blitz tinha muito isso, era muito teatral, e vinha dessa história do Evandro, do Asdrubal, do teatro. Essa raiz, né? Então, não tinha muita frescura, sabe? A gente chegava num lugar e montava o circo e fazia o show. Mas não tinha essa estrutura que a gente tinha, que eu acho que, especialmente depois do Rock in Rio, é que o Brasil, né, se colocou ali, começaram a surgir as equipes
né, de som, Gabi, etc., equipamentos de luz e montagens de palco. E aí virou um negócio bem mais profissional. Mas a gente, de grana mesmo, a gente não viu muita cor do dinheiro, porque também era um set, né? Aquele esquema Bambam. E tudo dividido por 7, né? Aquela loucura. 7 só da banda, fora... Fora o técnico, empresário, fora não sei o quê, fora não sei o que lá. Mas foi uma grande, para mim foi uma grande escola, né? Foram 4 anos intensíssimos, de 82 a 86, mas que foi, para mim foi maravilhoso, maravilhoso. Mais um depoimento, vamos ver quem é, hein? Opa! Os shows da Blitz eram criados a partir da demanda. Tinha um lugar grande, era uma temporada, era um show pequeno, era para viajar, tinha grana, não tinha. Então, conforme o acontecimento, o show ia crescendo, ia sendo produzido e tal. Claro que tinha uma estética inicial, mas ele crescia muito. Ele não era um show estático, ele ia sendo reinventado conforme o lugar. E a Fernanda sempre para mim foi uma pessoa assim surpreendente. Eu conheci ela com 22 anos. Ela tinha já uma coisa que muito importante para quem está no palco, carisma. E ela tem uma coisa tão pronta, ela veio tão pronta como um potencial de palco, de presença, de corpo, de música, de musicalidade, de figurino, de tudo. Dava para ver que ela ia fazer uma carreira solo um dia. Ela era dentro de todo o grupo, ela e o Evandro eram os mais preparados para uma carreira solo. Tinha uma personalidade já muito definida. Ela já tinha uma coisa com funk, com o PT. Ela já tinha uma coisa muito pessoal, sabe? E que apareceu muito na carreira dela solo. Parabéns, Fê! Patrícia, como eu aprendi com você. Essa mulher é espetacular. Porque ela também, além de ser a diretora do show, e trazia muito conceito, né, para a Blitz e tal, também junto com o Chacal. A Blitz tinha uma galera em volta, assim, importante. Mas ela também, ela foi muito importante nos figurinos, sabe? A Blitz era uma banda que influenciava muito a juventude. Totalmente. Os cortes de cabelo, as cores, né, fosforescentes, as estampas. Então, a Patrícia estava sempre ali de interlocutora com as marcas, com a Yes Brasil, com a Shopper, e montando os figurinos. Eu adorava ficar com ela, conversando sobre isso. A Patrícia é muito, muito boa. Fora, né, que ela é uma super escritora. Ela depois fez aquela série incrível, que era Armação Ilimitada, né, que foi incrível. Genial, né, super precursora, né, do feminismo, do empoderamento da mulher, né, com a Andréa Beltrão ali com 2 namorados. Era um negócio revolucionário ali para a TV. Bom, aí, poucos anos depois, teve aquela parada da Blitz e você foi convidado para fazer um disco solo, mas não quis. Por quê? Mais uma vez, eu acho esse sentimento de que não dá para ir com a valsa, sabe? Eu acho que eu percebi que quando eu saí da Blitz, eu já tinha um nome, uma certa visibilidade e que os caras da gravadora iam me procurar. E me procuraram. E vieram já com uma ideia de disco, uma ideia de repertório. E eu, muito simpaticamente, falei, não, olha, eu acho melhor eu me recolher, eu estudar guitarra, voltar a estudar violão, tentar compor meu próprio material, porque a Blitz tinha uma estética musical que era um pop rock e, como eu contei para vocês, a minha pegada era muito mais black, muito mais soul, funk, muito mais dance music, né? Música dançante. Eu queria fazer um negócio desse. E aí eu comentei, né, especialmente o Jorge Davidson, que era o diretor da gravadora que a Blitz, né, fazia parte. Eu falei, olha, Jorge, eu acho melhor eu dar uma parada. Ah, mas você vai esperar as pessoas te esquecerem, você tem que aproveitar o momento. Eu falei, cara, acho que eu vou ter que arriscar, esperar as pessoas me esquecerem, porque eu não me sinto pronta para fazer um trabalho que é a minha assinatura. Vai ser a assinatura do diretor da gravadora, vai ser a assinatura de um produtor musical. Eles queriam te empacotar, te rotular. Natural, é o trabalho deles. Mas, e aí eu, então, fui para casa, fiz isso tudo. Voltei a dançar com a Graciela, dancei com o Coringa, comecei a estudar guitarra, estudar canto com meu irmão e comecei a escrever. E um dia o Liminha, que já tinha produzido Radioatividade da Blitz, me deu uma bateria eletrônica e eu comecei a estudar
e comecei minha primeira música na bateria eletrônica e tal, e comecei a trabalhar com Fausto Fawcett, que é um cara que eu acho brilhante, e foi muito importante para mim. E aí, num desses discos que eu estava participando do Fausto, quem estava produzindo era o Herbert Viana. Fernanda, não te vejo há tanto tempo, desde a época da Blitz. Nossa, como você está cantando bem. Quando você fizer um disco solo, me chama que eu quero produzir. E eu falei, Herbert, daqui a pouco, daqui a pouco. Quando eu fiz 4 músicas, liguei para o Herbert, falei, Herbert, já tem 4 músicas. Fizemos a demo e levamos para o Jorge Davidson. Falei, Jorge, estou aqui de novo. Olha 3 eu. anos depois. Aí ele ouviu o material, achou super bacana, mas falou, olha, Fernanda, eu não posso prometer para você aquele sucesso que a Blitz fez, porque eu nem sei que som é esse que você está fazendo. Não temos esse mercado aqui dessa música dançante, dessa dance music, você usando aí computador, sample, bateria eletrônica. A gente aqui, a gente estava saindo ali dos anos 80, que ainda era uma gravação, entrava a banda, registrava a banda, né, era pop rock ainda. E aí ele arriscou, assinou um contrato comigo e eu fiz o meu primeiro disco e lancei em 1990 aquele disco Sla Radical Dance Disco Club, que foi meio um precursor ali dessa linguagem da música dançante brasileira, trazendo aí esses elementos, né, de tecnologia, de computador, de sample e tal. E foi ótimo, que deu super certo, eu trouxe minhas coreografias. Aí eu trouxe a Fernanda, que é aquela lá de 13, 12, 10 anos, imitando Michael Jackson, né? Mas trazendo a dança e a música dançante, black, assim, que era a minha referência, com funk, com charme. E aí o funk é uma outra história que vai meio junto, né? Com essa daí. Falando no funk, né? Foi também nesse período que você teve contato com o funk carioca e se encantou com essa batida. Como é que você chegou lá a esse tipo de som que até então era levado apenas ali para a periferia da cidade? Para mim foi uma revolução. Porque era 89, eu estava já compondo o meu disco solo, né, que eu lancei em 90, e o Hermano Viana, que é antropólogo, irmão do Herbert, e que tinha uma turma ali, Regina Casé e tal, ele falou, Fernanda, ele tinha acabado de escrever a tese dele sobre o funk carioca, um livro que ele escreveu, o Funk Carioca de 88. E ele falou, você precisa conhecer um baile funk, eu vou te levar. E aí me levou no primeiro baile funk, em 89, lá no Morisco, em Botafogo. Quem estava tocando era o Malboro, o DJ Malboro. E eu fiquei chocada. Falei, gente, eu moro no Rio de Janeiro e não conheço isso. Como assim? Era um paredão de som. Agora a gente já sabe o que é, mas Na era um época, paredão de som com um DJ tocando, 3.000 pessoas dançando. E eu saí de lá. No dia seguinte, eu liguei para o Malboro e falei, Malboro, vamos no estúdio. Porque, assim, a minha vida mudou do baile de ontem para hoje. E aí o Malboro foi no estúdio, fizemos uma música para o primeiro disco também, chamada Melô do Radical, porque naquela época não tinha MC ainda cantando. Era mais as equipes de som no baile, cada uma botando a sua. Ultra botando, depois Cashbox botando, som, né? As batidas eram muito em cima do África Bambata, de uma música chamada Planet Rock, que é o pai do hip hop, que eu tive a sorte de ter ele participando no meu disco há poucos anos atrás. E aí, cara, foi uma viagem minha dentro do funk. Eu fiquei muito amiga do Malboro. E aí eu conheci todos os bailes que eu pude conhecer do Rio de Janeiro. E conheci esse movimento, né? Eu vi tudo acontecer. Os bailes fecharem no asfalto, irem só para a favela. Vi todos os movimentos do funk raiz, do funk sensual, do funk melody, o proibidão, putaria, ostentação. E fui acompanhando, né, esse movimento tão autêntico. O que me impressionou, porque não era a invenção do cara da gravadora, uma invenção do empresário. Era realmente Brotava, uma galera, né, da favela, era som de preto, pobre, favelado, mas quando toca ninguém fica parado, era isso. E era a música eletrônica brasileira, ali no final dos anos 80, porque era música feita por DJ, né, com beats, né, eram os caras produzindo beats e fazendo música eletrônica no meio da favela, que era anteriormente um reduto do samba, né? E eu vi o funk dominando, né, ali a juventude, né, nos morros cariocas, né? Claro que o samba sempre vai ter seu lugar, ali é o lugar da escola de samba, ali é o lugar, né, dos sambistas e tal, mas o funk entrou muito forte, muito forte. Né? Não é que um elimina o outro, Não. absolutamente, né?
Bom, mas aí chegou o momento da gente falar um pouco sobre uma das paixões que você já mencionou. Temos aí uma matéria. Michael Jackson nasceu em uma pequena casa de 2 quartos, onde ele, pai, mãe e seus 8 irmãos moravam. O pai foi um empresário musical mal-sucedido, até descobrir em sua própria casa o sucesso que procurava. O garoto foi lançado na carreira musical aos 6 anos de idade, integrando o grupo The Jackson 5, ao lado de 4 irmãos. Na adolescência, passou a compor suas próprias músicas e a gravar seus primeiros discos solos. A voz privilegiada, as mágicas habilidades coreográficas e suas belas composições logo o transformariam em um dos mais reverenciados artistas da humanidade. Estima-se que tenha vendido mais de 1 bilhão de discos, sendo o álbum Thriller o mais vendido de toda a história. Apesar de seus êxitos, ele teve uma vida complicada, que culminou numa morte trágica. Michael Jackson foi uma das mais fortes inspirações para uma menina que acompanhava suas performances desde a infância, Fernanda Abreu. Eu sou muito fã do Michael Jackson. Impressionante. Desde o Jackson 5, eu imitava todas as coreografias. Eu já tentava o James Brown, mas James Brown já era mais complicado. Mas o Michael Jackson, assim, eu sou muito apaixonada. Eu acho esse cara muito genial. Porque além dele ter inventado, além dele ser muito musical, né, e compor, e cantar muito bem, e dançar, ele inventou linguagens, né, ele inventou um jeito de cantar, ele inventou um jeito de dançar. E isso é um negócio, né, sério, assim, né, para quem trabalha com, né, com arte, com música, com dança. É uma coisa muito impressionante. Uma coisa é você, né, fazer alguns passos, seguir. Outra coisa é você inventar uma linguagem como ele inventou, né? Então, eu comprei cada disco, acompanhei cada lançamento. Quando ele veio para São Paulo, eu peguei um avião e vim ver. Eu sou muito fã. E também sou fã de outros 2 caras que morreram precocemente, que é o Prince e o George Michael, que eram também 2 caras muito talentosos, né? O Prince, especialmente, eu sou muito fã. Multi-instrumentista, excelente compositor, canta demais, dança demais. E uma pena, porque morreram aí com 50, 51. E você deve ter sido a pioneira em samplear a música de outros artistas, né? Isso gerou algum problema no começo para você? Gerou porque, quer dizer, no começo foi uma grande felicidade, porque eu fui com o Serginho Meckler, que hoje é montador de filme, né, de longa. Mas fomos para o estúdio e pegamos todos os nossos vinis e sampleamos tudo que vocês podem imaginar. Tudo. Parliament, Funkadelic, Prince, Madonna, né, Novos Baianos, Caetano, Gil, Moreira da Silva, tudo. E a gente sampleava a voz das pessoas, né, aqueles loucos. Sampleava a voz das pessoas, tudo. Aí botamos no disco tudo que a gente queria, o disco lindo, maravilhoso, tarará. Na hora de lançar, o jurídico da gravadora falou, olha, vocês estão brincando com a gente, né? Que vocês vão usar essas coisas todas das outras pessoas. E aí eu fui conversar com o jurídico. Aí eu soube que o advogado era um vascaíno doente, que era o Dr. Éboli. Aí eu falei, gente, deixa eu ir. Porque, pô, eu vou ter que convencer ele, cara, sabe? Meu primeiro disco solo, o disco tá demais, cara. E não tem nenhuma legislação, ninguém sabe nada, tá uma confusão isso. Ninguém vai fazer nada exatamente, porque senão vai ter que todo mundo processar o mundo inteiro. Então, vamos nessa leva que tá essa confusão e depois tudo bem, as coisas vão acabar se assentando. Aí cheguei lá com o Dr. Éboli, aí o doutor Éboli, vascaína, tô sabendo que você é uma vascaína. Eu falei, doutor Éboli, pô, por favor, doutor Éboli. Aí fiquei lá fiquei lá convencendo, poxa, meu primeiro disco solo, vai que não acontece nada, ninguém, né, tudo bem, não sei o que lá. E ele, eu vou ouvir o disco e tal. E realmente, eu tinha sampleado, assim, era tudo 10, 5 segundos, 2 segundos, 3 segundos, não tinha, assim, grandes samples, sabe? Não tinha trechos de músicas dos outros, eram
Uhul, do Michael Jackson, era um You Can Dance, de fulano. Era um negócio meio pontuando, sabe? E aí ele falou, Fernanda, a gente vai bancar, a EMI vai bancar, lançar esse disco. Eu acho que a gente está num momento realmente que não tem nada que impeça, né, juridicamente a gente de lançar. E aí lançamos, e foi incrível, assim, porque até hoje tem pessoas tentando descobrir de qual música que eu sampleei, cada coisa, que já virou um clássico, né, o Solar Radical, depois de tantos anos. O depoimento que a gente tem agora é de um amigo que você já mencionou, olha só. Alô, Fernanda, é uma alegria muito grande e uma honra participar do comitê que está te parabenizando pelo teu talento, pela tua personalidade, pela tua encantadora sensualidade, enfim, por você ser essa pessoa luminosa do bem que você é e com quem eu tive a alegria, a honra de trabalhar, aquela chance de participar junto com gente como Vidal, como Aurélio Ninja, calibrando e botando no caldeirão as coisas que a gente tinha de mais balanço para te trazer à tona com mais luz do bem, mais balanço, enfim, com tudo que você já tem em uma proporção tão bonita. Enfim, tô aqui para te mandar muitos beijos, parabéns, vamos em frente. Beijão, Fernanda. Cara, a vida foi boa comigo, porque eu tenho amigos muito, muito legais. O Herbert é um grande parceiro, né? Um grande incentivador da minha carreira. É o cara que produziu o meu primeiro disco, ele tocou em todos os discos, ele fez essa música especialmente para mim, que foi uma música muito importante na minha carreira. O Herbert é um vencedor, né? Depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele está no palco como ele está, né? Semanalmente tocando e compondo, e cantando, e tocando. O Herbert é uma força da natureza, né? Bom, não demorou muito e você, Fernanda Abreu, se tornou internacional. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro. A gente volta já com Fernanda Abreu. De volta com Persona e hoje nosso bate-papo é com Fernanda Abreu. E a gente já abre esse bloco com um depoimento. Dá uma olhada de quem é. Bom, a minha querida irmã de geração e de música, Fernanda Abreu, é uma pessoa que a gente se encontrou há muito tempo. Eu tinha acabado de fazer O Olho de Peixe com Suzano. A gente foi fazer um show em Nova York e dividimos o mesmo palco. Acho que era o Financial Center, a gente tocou ao ar livre. E isso gerou uma amizade, estava um grupo muito grande de brasileiros e comentamos e falamos sobre a importância histórica de Jackson do Pandeiro. Esse papo terminou me inspirando a fazer Já Que Sou Brasileiro, que ela terminou sendo a primeira que gravou. Eu cheguei a gravar a música também, mas ela gravou primeiro, minha querida irmã. Um beijo muito grande para todos. O Lenine é demais, né, gente? O Lenine é um super artista, super artista. Eu vi o Lenine na PUC. Quando eu estudava na PUC, eu já via Lenine tocando na PUC. Depois esse disco que ele fez com Suzano foi maravilhoso. E essa viagem foi muito legal, porque foi nesse palco tocou Lenine e Suzano, depois tocou Chico Science na São Zumbi e depois fiz esse show da Lata lá. E foi em frente às Torres Gêmeas, ao ar livre, foi um super show. Foi muito bacana. Depois fizemos outras músicas juntos, eu e Lenine. Eu acho o Lenine genial. No curto período que você estudou Sociologia, foi lá na PUC? Foi. Foi quando você conheceu o Lenine? Foi. Você acabou se envolvendo em manifestações, assembleias, coisas desse tipo, né? A tua música tem muito essa coisa, esse apelo libertário, essa preocupação social, tudo isso. Isso vem de lá, dessa época, ou vem daquele seu namorado que tinha umas tendências meio esquerdices? Cara, eu acho que vem da minha casa, porque assim,
Gente, ninguém pode ser totalmente feliz no Brasil se não existe uma criança passando fome, né? Então, assim, eu aprendi desde pequena que a minha vida ela não acaba em mim, né? A gente vive numa coletividade. Então, assim, eu sempre tive esse sentimento, né, da sociedade, do coletivo. Eu acordo todo dia de manhã, eu acho que todo brasileiro tem a missão de, todos os dias, tentar que o Brasil seja um país mais justo, né? Fernanda, você dizia que nunca teve a intenção de construir uma carreira internacional, mas ela acabou acontecendo e você acabou fazendo turnês por muitos países, né? França, Itália, Alemanha, Bélgica, enfim, tem uma lista enorme aqui. Mas em que país você sentiu que a tua música bateu forte? França. França? Foi impressionante. Teve um ano que eu acho que eu fui, sei lá, 11 vezes para a França. Eu ia e voltava, ia e voltava. Aí começou aquela história, você tem que morar aqui. Tem que morar pelo menos 6 meses aqui, pelo menos 6 meses no Brasil. Mas era um momento que eu tinha lançado Da Lata. E minha filha estava com 2 anos e meio, Sofia, 3 anos. E eu não queria me mudar de mala e cuia. Eu sou muito carioca, eu sou muito brasileira, eu amo muito esse país, eu não... Cara, eu preferi ficar indo e voltando. E aí, eu realmente... Mas eu me lembro de amigos me ligando. Estou aqui na loja Virgin, tem você aqui, um cartaz gigante seu aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Fernanda Abreu estava bombando aqui na França. E eu fui muitas vezes. E acabei indo para países, né, ali do lado, fazendo muita turnê nos anos seguintes. De 95 até 2004, por aí, uns 10 anos, eu fui anualmente fazer shows ali de verão, né, na Europa, que é um circuito grande, né? Tem Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça. Toquei em Montreux, numa noite incrível, que não foi da noite brasileira, foi das novas tendências do funk internacional. Fiz um show incrível em Montreux. Tem histórias lindas, assim. Foi muito bacana, assim, o que aconteceu. Mas eu realmente, para eu continuar com essa carreira internacional, eu teria que ter ficado lá, morado, né, residência lá e tal, e eu realmente não quis. Não consegue, né? Não consigo. Temos um último depoimento para você, um parceiraço. Alô, rapaziada do Persona, tudo bem? Prazer estar aqui. Salve, Fernanda. Um grande beijo. Bom, o que eu ressaltaria na nossa parceria, o que eu ressaltaria na nossa amizade, né? Que é aquele prazer de estar junto, de filosofar, de falar besteira, de trocar ideias, de rir muito, né? E também, em relação aos trabalhos, ter essa afinidade conceitual, né? Essa nossa intersecção que tem a ver com uma intenção de fazermos reportagens antropológicas, né? Biópsias sobre as etnias psíquicas urbanas, sobre urbanopatas, urbanóias, etc. Então, isso nos une também. E essa nossa intersecção, ela se bifurca em 2 pontos. O primeiro é que eu funciono como uma espécie de criador de editoriais para os discos dela, né? De letras editoriais e outras letras, né? Mas indo fundo nos temas que ela propõe. E eu posso meter bronca nos textos, no ritmo, na verborragia dos textos, nas palavras escalafabéticas que ela leva com garbo, com categoria. É a garota que sabe falar os meus textos. E a nossa sintonia é finíssima, a nossa parceria de sintonia é muito fina. Grande beijo, valeu. É mesmo, cara. O Fausto, eu acho um gênio. Eu acho uma mente muito, muito, muito brilhante. E a gente conseguiu esse jeito, né, da nossa parceria, que começou lá atrás, no primeiro disco, né, começou antes do primeiro disco, né, quando eu comecei a fazer shows com Robôs Efêmeros, que era a banda dele. Mas eu me lembro muito do Rio 40 Graus, que eu liguei para ele e falei: Fausto, estou sentindo falta de a gente fazer uma música chapa quente do Rio de Janeiro. Claro que a gente tem, né, os maiores clássicos de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, Zequete, gênios que cantaram o Rio de Janeiro.
mas vamos fazer uma música mais contemporânea. Era comecei ali dos anos 90, né? Eu estava vendo as facções criminosas subindo o morro, armamento pesado, o Rio de Janeiro naquela movimentação. E aí eu falei, eu tenho um refrão, Rio 40 graus, tirado do Nelson Pereira dos Santos, do filme, Cidade Maravilha, da beleza e do caos, ele colocou o purgatório ali, né? E aí ele veio com 5 páginas. Eu falei, Fausto, é só uma música pop, querido. E aí é que a gente começou a nossa parceria, de eu meio editando, né, os textos, sugerindo algumas palavras, que às vezes eram muito, né, como vocês veem o Fausto como ele é, mas editando, né, Fausto, vamos fazer 3 bifes, um apresentando o Rio de Janeiro como uma cidade sangue quente, né, do melhor e do pior do Brasil, mas uma síntese do Brasil, da desigualdade, né, e da mistura que é o Brasil. Um segundo momento que é da sensação de pertencimento, né, que era o meu crachá, sou carioca, quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua. E um terceiro falando do funk carioca, que estava surgindo ali no começo dos anos 90, junto com o armamento pesado, que era mais ou menos o que estava rolando nas favelas do Rio, que era o subuse musical de batucada digital, que a batucada digital era o DJ ali, né, digitalmente fazendo música, e a subuse metralhando o funk aí na cidade inteira, né? Mas o resto tinha coisas, tipo, muito loucas nessas 5 páginas. Tinha uma parte toda de sexo, uma outra parte toda de não sei... Você guardou tudo isso? Ele guardou, eu não lembro como é que é, porque foi há muito... Gente, vai fazer 30 anos, foi em 92 essa música. O programa está chegando no final. Tem uma pergunta aqui para fazer para você, mas eu vou mudar ela. Você declara sempre o seu grande amor pelo Brasil, seu interesse pelos problemas do Brasil, seu desejo de que as coisas melhorem, que sejam cada vez, né, mais divididas igualmente de todo mundo. Agora, olhando hoje para esse Brasil 40 graus, esse país maravilha, purgatório da beleza e do caos, que Brasil é esse que você vê hoje? É um Brasil triste, eu acho, que a gente está nesses últimos, desde 2018. É um Brasil com desemprego, é um Brasil que ataca a cultura, que é um dos nossos maiores bens. Se existe uma coisa que a gente pode se orgulhar, todo brasileiro pode se orgulhar no Brasil, é da sua cultura. Você pode falar mal de um monte de coisa do Brasil, mas a nossa música, a nossa dança, as nossas artes plásticas, as nossas artes gráficas, o nosso cinema, os nossos artistas populares, a nossa história, né, cultural, ela é muito rica, sabe? E ela tem que ser valorizada e não atacada como ela é atacada já nos últimos 4 anos. O Brasil não pode ser o país do futuro que nunca chega, né? O Brasil tem que ser o país do futuro que vai chegar um dia. E ele vai chegar se a gente realmente entender que a gente precisa distribuir renda, que a gente precisa gerar emprego, que a gente precisa criar oportunidade, que a gente precisa valorizar a cultura, a educação, a informação. Isso é muito importante, é fundamental. A gente tem uma pauta aí humana que é importantíssima, que é de respeito à comunidade LGBTQIA+, às mulheres, acabar com o feminicídio, com a violência contra a mulher, que todo dia matam mulher no Brasil. Sabe, acabar com o racismo, tentar o máximo possível. Esse debate é muito importante. Então, eu, assim, como sou uma pessoa otimista, eu tento ver que esse pesadelo está acabando, né? E acho muito bacana, a Anitta, por exemplo, fez um movimento grande, né, para os jovens tirarem seu título de eleitor e votarem, porque as pessoas, às vezes, ficam muito distante a coisa da política. A política ficou uma coisa tão suja que o jovem não quer mais saber disso. Fala, por Deus me livre, política. Só que é a política que resolve o futuro desse jovem daqui a 5, 10, 15 anos. Então, se ele não se meter, né, e tentar entender quem são esses senadores, quem é o Congresso Nacional, quem são esses deputados federais, estaduais, governadores e presidente, a gente vai ficar sempre à mercê e depois ficar reclamando, sabe? Não adianta reclamar, tem que botar a mão na massa, se informar, lutar, sabe? É importantíssimo debater, conversar, sem briga, sem ódio, sem fake news, isso tudo é uma chatice.
Isso tudo não leva a nada, nada. O que leva a alguma coisa é o respeito, é o amor, é a amizade, a tolerância. Isso aí é a informação, a educação. Isso é que vai levar o Brasil para frente, sabe? Isso é que vai realmente transformar o Brasil no que a gente quer de melhor para todo mundo. Não é para mim, só eu, é para todo mundo, né? Sem dúvida. Fernanda, foi um prazer te receber aqui no Persona. Também Obrigada. adorei, gente. Muito Obrigado bacana. pela sua presença. Amei. Obrigada. Adorei os depoimentos, muito emocionante. Muito bom falar assim, né? Poder olhar para trás e ver tanta coisa construída, tanta... adorei. Que bom. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E torçamos pelo Brasil. Torçamos, sim. Vamos fazer a nossa parte. A gente fica por aqui e volta no domingo que vem. Muito obrigado a todos e até lá. Isso aí. Boa, Valeu, menina. gente. Maravilhoso. Obrigada, adorei. Que A ótimo. pergunta não era essa, mas a gente estava conversando Eu já ia lá. terminar de eu falar, a falei, gente vota nela, né? Obrigada. Valeu, Cris. Obrigado. Fazer foto.